Bom dia! Hoje são 14 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Prefeitura de Ilhéus, na Bahia. Cargo auditor fiscal, nível superior. Esse concurso se realizou em 2016 e o órgão que elaborou as questões foi a Consultec. Veja a questão aí. Temos assim, nesse contexto, Freud e aí Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Nesse contexto, Freud se refere aos mal-estares da nossa civilização. Fecha aspas aí. Veja a expressão em destaque, aos mal-estares. Agora veja a questão. Diz assim, a alternativa que apresenta o termo em negrito com a mesma função morfossintática do termo assinalado em negrito da oração em destaque é, E aí as alternativas A, B, C, D, E. Eu sempre digo aqui que é importante que a pessoa saiba o que a questão quer. Essa questão aqui quer o seguinte, que você encontre a única alternativa que traga ali uma expressão com a mesma função da palavra aqui, aos mal-estares, mal-estares. Então você vai encontrar uma alternativa que traga uma palavra que desempenha a mesma função morfológica e a mesma função sintática que a palavra que está aqui na oração, mal-estares. Entendeu? Veja aí como a questão expõe a coisa. Ela diz assim, a alternativa que apresenta o termo em negrito, aos mal-estares, com a mesma função morfossintática do termo assinalado em negrito. Então veja aí, função morfossintática do termo assinalado em negrito na oração acima, aos mal-estares. Então, ela quer a função morfológica. E o que é morfológica, função morfológica? É que você saiba distinguir a palavra por si mesma, mal-estares. Mal-estares, morfologicamente, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, depende aí da sua descoberta, entendeu? Então você vai olhar essa palavra aqui, mal-estares, e veja a função dela morfológica, a palavra por si só, mal-estares. É um substantivo, você acha? É um adjetivo? É um advérbio? Então isso aí é a função morfológica, a palavra isolada, isolada de uma oração, a palavra vista sozinha. É isso primeiramente que você tem que descobrir em relação à palavra mal-estares. Se é substantivo, se é adjetivo, se é um pronome, é isso que você tem que saber primeiramente. Isso aí é a função morfológica. Só que a questão também quer a função sintática, isto é, esta palavra aqui, mal-estares, dentro de uma oração. Aí é a função sintática, entendeu? Então a função morfossintática, de um termo é você analisar esse termo morfologicamente, isoladamente, e também analisar esse termo dentro de uma oração. Então, você tem que saber qual é a classe gramatical de mal-estares, morfologicamente. Se é um substantivo, adjetivo, artigo, pronome, etc. Além disso, também aqui você vai fazer a análise sintática. Saber, na oração, qual é a função aqui de mal-estares. Isso agora sintaticamente. Se esse substantivo, adjetivo ou pronome é aqui dentro da oração, se ele é o sujeito, se ele é um objeto indireto, complemento nominal, etc. Entendeu? Então você tem que saber duas coisas. Morfologicamente,
A que classe gramatical pertence a palavra mal-estares? Isso é morfologia. E em segundo lugar, você tem que saber também a função sintática. Isso é análise sintática da palavra. Qual é a função que ela exerce na oração? Se é o sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, etc. Entendeu? Então é isso que a questão quer. Que você encontre a única alternativa que traga uma palavra que também seja da mesma função morfológica e sintática aqui da palavra mal-estares. É isso. Entendeu? Você vai procurar a única alternativa que traga uma palavra que tenha a mesma função morfológica de mal-estares e também a mesma função sintática de mal-estares. Entendeu? Por exemplo, para ficar mais fácil para você, se você acha que mal-estares é um adjetivo, então você vai procurar a única alternativa que traga um adjetivo. E se você acha que esse adjetivo aqui, mal-estares, você acha que na oração aqui ele é o sujeito, então você vai procurar uma alternativa em que o adjetivo seja um sujeito. Certinho? É isso aí que você tem que fazer. 1 minuto aí para você resolver essa questão. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. A questão quer que você saiba qual é a função morfológica da palavra mal-estares. Além disso, ela quer também que você saiba a função sintática da mesma palavra, mal-estares,
na oração acima. É só isso. E encontrar a alternativa que traga a expressão em negrito lá, em destaque, com a mesma função morfossintática da palavra mal-estares. É só isso. Então eu tenho que saber qual é a função morfológica de mal-estares e também a função sintática para resolver a questão. Eu tenho que saber isso antes. Então vamos lá, veja aí o contexto. Nesse contexto, Freud se refere aos mal-estares, entre aspas, mal-estares, da nossa civilização. Muito bem. Então, essa palavra aí, mal-estares, é um substantivo. Mal-estares, aí, vem com hífen, né? É um substantivo composto. Mal-estares, um substantivo. Então, isso aí é a função morfológica. Mal-estares é um substantivo. Pronto. Morfologicamente, já sei, já conheço a palavra mal-estares. É um substantivo. Agora, dentro da oração, qual a função desse substantivo? Mal-estares. Então, vamos ver. Freud se refere aos mal-estares. Veja a expressão aí em destaque, aos mal-estares. Freud se refere. Quem se refere, refere-se a algo, refere-se a alguém. Então, o verbo referir-se é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição, a preposição a, e ela aparece aí. Veja, Freud se refere a quê? Aí vem a resposta, aos mal-estares. Então, aos mal-estares é um complemento verbal. Complemento verbal porque se refere a um verbo, referir-se. Esse complemento aí vem com preposição. Então, é um complemento verbal com preposição. Ele tem um nome, objeto indireto. Viu aí? Então, Freud se refere aos mal-estares. Aos mal-estares, objeto indireto. Em relação ao verbo aí, é um complemento verbal. Então eu sei já as duas funções. Mal-estares é um substantivo. Mal-estares é um substantivo. Morfologicamente é um substantivo. E dentro dessa oração aí, ele é um complemento verbal. Um objeto indireto. Completa o sentido aí de um verbo. Verbo referir-se. Viu aí? Então eu já sei agora qual é a função morfossintática do termo aí em negrito, aos mal-estares. Eu já sei agora qual é a função morfossintática. Morfo, de morfologia, é um substantivo. E sintática, de um, exerce a função aí de um objeto indireto, complemento verbal, aos mal-estares. Pronto, já sei. Substantivo e complemento verbal, objeto indireto. Então a questão quer que você encontre agora uma palavra ali, a única alternativa é que traga uma palavra que também seja substantivo e também seja a função sintática venha como objeto indireto, complemento verbal. Entendeu? É isso que a questão quer. Que você encontre a única alternativa que traga ali palavras, ou uma palavra, ou duas ou mais palavras, que tenham a mesma função morfológica de mal-estares e a mesma função sintática de mal-estares também aqui, nessa oração. Entendeu? Então eu já sei que mal-estares é substantivo e que na oração aí desempenha a função de objeto indireto, complemento verbal. Então eu vou procurar a alternativa em que haja ali um substantivo que desempenhe a função também de objeto indireto, complemento verbal, da mesma forma que mal-estares. Então vamos lá. Alternativa A diz assim: presencia-se na atualidade uma concepção difundida de que a lógica capitalista. E aí continua. Muito bem.
Temos aí uma expressão em destaque, de que a lógica capitalista. Essa expressão aí, nessa oração, veja aí, ó, uma concepção difundida. Uma concepção difundida. Difundida de quê? De que a lógica capitalista. Então, você vê muito bem que esse complemento aí, de que a lógica capitalista, completa o sentido de um adjetivo aí, ou de um substantivo, uma concepção de que a lógica capitalista, ou uma concepção difundida de que a lógica capitalista. Então essa expressão aí, de que a lógica capitalista, ela não se refere a um verbo. É diferente da oração acima, aos mal-estares. Aos mal-estares, você viu, que se refere ao verbo referir-se, a um verbo. Essa expressão aqui de que a lógica capitalista, em destaque, não se refere a um verbo, mas aí a um adjetivo, concepção difundida. Difundida de quê? De que a lógica capitalista. Então aí é um complemento de um nome, complemento nominal, e não complemento verbal, como a expressão acima, aos mal-estares. Diferente. Não é essa a alternativa que a questão quer. Alternativa B de bola. Que mostravam ao ser humano o que deveria ser consumido. Veja bem, a alternativa aqui B é a alternativa que a questão quer. Por quê? Porque ela traz aqui um verbo transitivo aqui, um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. E esse objeto indireto também é um substantivo, igualmente aos mal-estares. Entendeu? Veja bem, a questão quer que você encontre a alternativa que traga um substantivo como mal-estares e na função de objeto indireto, como também aos mal-estares. Entendeu? E aqui está a alternativa B de bola, que mostravam ao ser humano o que deveria ser consumido. Veja aqui o verbo mostrar, aqui. Que mostravam a quê? A quem? E aí vem, que mostravam ao ser humano, olha aqui. Quem mostra alguma coisa a alguém. E aqui está ao ser humano, essa expressão aqui, ao ser humano, é o objeto indireto, em relação aqui ao verbo mostrar. Que mostravam a quem? Ao ser humano. Olha o verbo mostrar. Mostravam a quem? Ao ser humano. Ao ser humano é um complemento verbal. Ao ser humano aqui temos substantivo, ser, um ser. Aqui está, ser humano, um substantivo, ser, não é? Ser e humano aqui ao lado um adjetivo. Então, ser humano. Então, ser é um substantivo. Igualmente, mal-estares, também um substantivo. Mal-estares, naquela oração acima, é um complemento verbal. E aqui, ao ser humano também é um complemento verbal. Aos mal-estares completam o sentido de um verbo completam o sentido do verbo mostrar aqui. Então veja que na alternativa B, nós temos o que a questão quer. Uma palavra aqui que seja substantivo, como mal-estares o é. E aqui a palavra ser. E que aqui essa palavra tem a função de objeto indireto, como também mal-estares. Mal-estares, aos mal-estares, objeto indireto lá acima. E aqui, ao ser humano, também objeto indireto. Viu aí? Encontramos a alternativa que a questão quer. Porque ela traz um verbo transitivo indireto. E lá acima, lá também a oração traz um verbo transitivo indireto, verbo referir-se. Freud se refere. E traz também, como objeto indireto, um substantivo. Mostravam ao ser humano.
ser humano, ser um substantivo, como também mal-estares é um substantivo. Então, a alternativa B está correta. Alternativa C. Como a criança lobo se torna lobo, à força de com ele viver. Essa expressão aqui em destaque, a força de, não é aí complemento nominal. Não é complemento verbal, melhor dizendo. Como mal-estares ali o é, entendeu? Como ao ser humano o é. Então, na alternativa C, temos apenas ali uma locução prepositiva, formada aí por preposição a, no início, né? A contração aí, a crase, a preposição a e o artigo feminino a, de força. Então temos a força de, apenas uma locução prepositiva. Isso aqui não é complemento verbal, como o é aos mal-estares e como o é ao ser humano. Então a força de não é complemento verbal e muito menos substantivo. Logo, a alternativa C não é a alternativa que a questão quer. Alternativa D. Isso tem tornado os homens vivenciadores de crises, de referências. Então essa expressão aí em destaque de crises nada tem a ver com o que a questão quer. De crises aí não é, essa expressão não é um complemento verbal. Ela completa aí, ó, homens vivenciadores de crises. Vivenciadores de crises. Isso não é um complemento verbal. Vivenciadores aqui é um substantivo e no caso aqui um adjetivo em relação ao substantivo homens. Homens vivenciadores. Então vivenciadores é um adjetivo. E aí vem o complemento de crises. Então não é um complemento verbal, como ao ser humano o é e como aos mal-estares o é. Então a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa E. Enfatiza que o engajamento e o significado são elos indispensáveis na vida do ser humano frente à felicidade. Essa expressão em destaque na vida não é um complemento verbal. Não é um complemento verbal. Está aí ao lado de um adjetivo, indispensáveis. Então não é um complemento verbal, como o é ao ser humano, na alternativa B, e como o é mal-estares, na alternativa lá, na questão acima, na oração acima, em relação ao verbo referir-se. Então, a alternativa E também não é a alternativa que a questão quer. Então encontramos a alternativa, não é? A alternativa B de bola, que mostravam o quê? A quem, melhor dizendo aqui, que mostravam a quem? Ao ser humano. Ao ser humano é um complemento verbal. Da mesma forma, Freud se refere aos mal-estares. Aos mal-estares, complemento verbal. Ao ser humano, complemento verbal. Mal-estares, substantivo. Ao ser humano, ser, aqui, ser, um substantivo. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Mais um vídeo e muito obrigado.